Bem-vindas e bem-vindos ao 11º episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda, como me inspiro a seguir o sentido B da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Hoje tenho aqui comigo parceira de muitas aventuras, mas que a primeira grande aventura começou exatamente no mundo do associativismo, e é esse o tema de hoje, e por isso é que vos trago a minha querida amiga Helena Alfaiate. Olá! Olá, obrigada por estares aqui. Obrigada por me teres convidado. É sempre um gosto e tenho certeza que vai haver outras oportunidades de outras conversas, mas faz todo o sentido começar por aqui, porque foi também onde começou o nosso percurso e foi, a meu ver, e acho que a teu também, uma grande oportunidade que tivemos de crescer, acima de tudo. E para vos contextualizar, nós estivemos juntas na direção de uma associação. A Helena era a presidente, eu fui na altura a vice-presidente e também a representante local. E a Helena entrou assim na associação logo com uma grande vontade de fazer acontecer e passado pouco tempo abraçou a oportunidade de ser presidente e assim tivemos, assim que nos conhecemos e tivemos a oportunidade de trabalhar muito juntas, de passar muito tempo a trabalhar juntas, que também fez com que o elo também se fosse desenvolvendo. E claro, passámos muitos desafios e é no fundo isso que vos queremos trazer hoje, são as reflexões daquilo que aprendemos juntas, daquilo que passámos e de todos os desafios que nos moldaram enquanto pessoas e profissionais e muitas capacidades que tivemos ali a oportunidade de desenvolver, que já nos ajudaram no mundo do trabalho. Portanto, nós já estamos no mundo do trabalho, já passámos esta fase do associativismo e efetivamente já comprovámos que foi uma boa escola, não é? Sim, sem dúvida. Foi uma grande escola e deu-nos imensas oportunidades. Qual é que achas que foi a grande coisa que esta escola do associativismo do associativismo te trouxe, que já viste no mundo do trabalho? É uma pergunta difícil porque na verdade eu sinto que desenvolvi diferentes áreas e capacidades com esta aventura, não é? Mas eu diria talvez parte de gestão do tempo e também gestão de equipas, ou seja, lidar com pessoas e saber, aliás também um bocadinho pelo cargo que tinha, não é, de presidente, sem dúvida deu uma oportunidade de estar numa posição de liderar e a partir daí ter, não é, obviamente essa responsabilidade e ter que saber como lidar com não só a equipa em questão,
dos outros voluntários que faziam parte então aqui desta equipa que tínhamos, que fazem, não é, a associação andar para a frente, para desenvolver todos os projetos e atividades, mas também tinha a outra parte, não é, de não só lidar com os voluntários, mas também a parte de gestionar o que é, pronto, depois a outra parte, não é, dos alunos. Gerir a equipa e gerir na altura até o próprio contacto com a instituição de ensino. Com a instituição, sim, com os parceiros. Não só institucionais, mas depois também comerciais, Claro. onde acabávamos por ter que desenvolver as nossas atividades e sem dúvida uma das grandes coisas que nos possibilitou trabalhar foi o desenvolvimento de um planeamento, não é? De uma estrutura organizacional que efetivamente tínhamos que planear, que tínhamos que executar e em alguns dos casos tivemos que depois apresentar relatórios de contas ou de alguma forma justificar o tipo de projeto que estávamos a fazer, os gastos e contextualizar tudo para naquele contexto efetivar a missão daquela associação, não é? E sem dúvida que a gestão de tempo, principalmente no momento em que, no nosso caso, estávamos a estudar, não é? E estávamos inseridas num contexto académico e mesmo que agora numa fase profissional, organizar o tempo e gerir o tempo de forma a chegar a todo o lado e saber definir quais é que são as prioridades e aquilo que é mais urgente executar, ser quase tipo um polvo, não é? Conseguir chegar um bocadinho a todos os lados. Sem descuidar de nós, não é? Claro, isso é muito importante também. Nesta parte na parte da associação, eu até tinha outro desafio, porque não só estar no âmbito académico e estava, não é, a tirar a minha licenciatura, eu depois também tinha um part-time, o que era ainda assim um desafio extra, poder aqui alocar tempo para estar com as reuniões da associação e todo este planeamento, não, que já falámos, toda esta organização que está por trás dos eventos e das atividades que são realizadas pela associação. Pronto, há todo este trabalho, não é, para que esses eventos possam acontecer. Então, sem dúvida que foi aqui uma aprendizagem em relação à gestão do tempo e da organização, para poder conjugar os três sem, obviamente, não é? Sem descuidar nenhum. E consegui. Sim, o outcome foi positivo, por isso eu diria que, por mais que tenha sido desafiante, acabaste por conseguir com sucesso e com dedicação e eu acho que é uma das grandes coisas que a associação também desenvolve em nós, é que quando estamos a trabalhar ainda por cima de forma gratuita, por uma missão maior que nós, não é? Por um propósito, quando nos entregamos realmente de corpo e alma a coisas que nos fazem sentido para nós, por mais que seja difícil e por mais que seja desafiante, se houver essa motivação e desenvolvermos o sentido de responsabilidade e compromisso, que é uma grande oportunidade que trabalhar, que nos comprometermos numa direção ou numa associação, seja numa equipa de qual seja, não é, de um cargo mais alto ou de um cargo mais baixo, seja qual for o nível de compromisso, tem que existir sempre, não é? Porque senão nada é feito até ao fim. E nestes casos em que damos muito de nós de uma forma entrega total, eu diria, porque a recompensa, por mais que seja gigante a outros níveis, não é? Tem que realmente ser uma missão que nos é familiar e nos diz muito, porque é difícil ter esta capacidade de gerir tudo, de gerir o nosso tempo, e acabamos por ter que também gerir a equipa, gerir os recursos humanos, não é? Ter esta capacidade de nos motivarmos a nós próprios
e conseguir motivar a equipa, e sem dúvida isso foi uma das minhas maiores falhas, eu diria, não ter essa capacidade, essa energia extra disponível para motivar os outros a trabalharem mais, mas pronto, às vezes é efetivamente necessário falharmos em determinados momentos da nossa vida para que possamos fazer essa aprendizagem, para que possamos reconhecer aquilo que também temos que trabalhar em nós. E essa parte da equipa foi sem dúvida grandes lições que eu aprendi aí. E nunca é fácil gerir conflitos, não é? É muito desafiante. Acho que não existe nenhuma fórmula certa, não. nem mágica, porque depende muito de pessoa para pessoa. Sim. E é muito subjetivo por ser tão humano, não é? E também por isso, neste tipo de trabalho voluntário, não é? Que é o associativismo, eu acho que é ainda mais desafiante separar a parte pessoal da parte profissional, entre aspas, porque não é profissional, apesar de nós, enquanto direção, tivemos esse papel e assumimos-nos quase como, não é? Como se fosse um outro part-time oficial. E dizemos profissional nesse sentido, não é? Que tinha realmente esse compromisso e essa responsabilidade. Mas pronto, é difícil separar as águas. Concordas? Aí talvez tu disseste que na parte da gestão de equipa talvez foi a parte que mais falhaste ou mais desafiante para ti, e este ponto se calhar para mim foi sim o que mais falhei e o mais desafiante, porque eu acho que a um momento de tanta entrega e de estar tão involucrada que efetivamente é difícil de separar o que é pessoal e o que é já profissional, não é? Por estarmos tão envolvidos, tão envolvido no projeto, sim. E aí foi sem dúvida um dos pontos que eu mais falhei, mas também à medida que falhei também aprendi. Hoje em dia, no contexto profissional, eu talvez já atuo de uma maneira ou tenho algumas proteções ou algumas atitudes que eu tomo já em relação aqui aos erros que eu aprendi no passado, ou seja, das falhas que cometi anteriormente, que já sei lidar e que me apresento já de forma diferente por fazer essa mesma distinção ao que é trabalho e o que é a minha vida pessoal. Também isto não precisa de ser ao nível extremo, obviamente que no trabalho dou um pouco da minha vida pessoal aos meus colegas de trabalho, aos meus companheiros, mas agora já sabendo aqui realmente diferenciar o que é uma coisa, o que é outra. É sem dúvida um grande exemplo, não é? De algo que viveste na prática, que sentiste, que de alguma forma não geriste da melhor forma, sim, e que aprendeste com isso e agora na tua vida atual já implementas estratégias, não é? Já sabes aquilo que tu podes fazer ou não para evitar certos constrangimentos que tiveste no passado, e é isso que este tipo de oportunidades nos trazem. São estas aprendizagens que facilitam muitos processos do mundo do trabalho, que são aprendizagens que normalmente, para quem não tem este tipo de experiências, acredito que as aprenda nos primeiros anos, mas ao aprender antes, até num contexto académico, permite-nos depois já ter a possibilidade de errar noutras questões, não é? Já estamos um bocadinho no nível acima, já fizemos esta escola, já tivemos estas aprendizagens, já estamos disponíveis para outras e até para aprender outras coisas do mesmo tema, porque às vezes os contextos mudam e nós temos que nos readaptar completamente. Mas muitas aprendizagens que eu tive me facilitaram a integração noutros trabalhos mais tarde, seja da forma como eu já compreendia que as integrações eram feitas nas organizações, ou como
as próprias reuniões, por exemplo, como são geridas, a forma como é importante haver a preparação dos tópicos, haver uma agenda, não é? Saber aquilo que queremos falar, qual é que são os nossos objetivos e, acima de tudo, prepararmos-nos minimamente para o tópico e para os temas que vão ser falados e irmos confiantes daquilo que também queremos dizer e não sermos, como se costuma dizer, um corpo presente, sermos também uma voz ativa. Sem dúvida. A parte de gerir o tempo. E nós lamentamos se vão ter algum ruído, não é? Se vão ter algum vento de fundo, mas é por um bem muito, muito maior. Estamos num sítio incrível. Lindíssimo. Muito, muito bonito, rodeadas de natureza, a ver um pôr do sol mágico e por isso temos o grande privilégio de estar a gravar este podcast juntas, claro, e no exterior, com esta vista incrível. E por isso vamos perdoar qualquer ruído que haja, porque vale completamente a pena. E esperamos que não conseguem ver, mas que possam sentir a nossa energia e como também o ambiente em que estamos inseridos também nos motiva e nos faz refletir, nomeadamente sobre aprendizagens que temos juntas e que temos em comum ou num determinado tempo que trabalhámos muito, muito tempo juntas. E efetivamente foi bastante tempo que tivemos a trabalhar juntas e o que foi também desafiante, acaba por ser sempre um desafio, foi aqui esta questão, não é, da parte da direção, que nós trabalhávamos as duas muito mais juntas do que, por exemplo, também trabalhávamos bastante com o resto da equipa, mas sim que passávamos mais tempo juntas e tínhamos mais reuniões juntas, porque pronto, haviam certas decisões que tinham de ser tomadas por parte da direção e acabávamos por ter este tempo juntas. E um dos desafios que também surgia aqui na parte de saber lidar com a opinião dos outros. Porque Sim. Também chegámos a chocar e a não estar de acordo sobre algumas coisas. Sim, eu acho que é muito normal quando se trabalha em equipa, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, vai haver pontos de discordância. É normal, é natural. Eu diria que é até benéfico para a qualidade do trabalho em si, mas é desafiante discordar, não é? E querer... nós sempre tivemos a preocupação de tentar transmitir fora da direção uma mensagem o mais coerente e unânime, não é? Uma comunicação que fosse integrada, não é? Não, que a minha opinião pessoal era a minha opinião pessoal, mas a opinião que era definida enquanto direção era aquela que era para ser seguida e tentávamos ao máximo que não é? Que transparecer essa decisão unânime. Sim, essa decisão unânime e essa força também enquanto direção, não é? Não parecermos também cada uma por si, cada um por si. Neste caso era uma direção de 3 elementos e tentarmos manter, não é, a coerência de grupo e a coerência naquilo que era efetivamente a nossa missão. Quando se desenvolve em paralelo uma relação de amizade, quando para além não é, das responsabilidades conjuntas da parte associativa e quando se começa a desenvolver a parte da amizade, eu diria é quando fica ainda mais difícil, porque o elo emocional começa a ser, não é? Quanto mais experiências temos juntas, não é? Quanto mais viagens tínhamos juntas, quanto mais coisas pessoais partilhávamos uma com a outra, mais esse elo emocional é desenvolvido, não é? E esse elo de amizade é criado e acaba depois a ser difícil, e é aí que vem o desafio de
respeitar a opinião do outro, perceber que temos opiniões diferentes e que não significa que estamos uma com a outra ou que estamos contra uma com a outra. Era isso que eu queria dizer. Por exemplo, deixar que a parte... Obviamente, quando se trabalha muito tempo em conjunto, acaba por ser saturante ter muitos programas, não é? Fora responsabilidade. Até porque quando o tempo é contado, é muito escasso. Pronto, o elo de amizade acaba por ser desenvolvido nas pausas do trabalho, não é? Na parte ou quando vamos jantar, ou quando vamos, não é? É que ou em algum evento, é que, enfim, quando as coisas não é no momento de trabalho, é claro que se conhece características uns dos outros, não é? E sente-se a energia da pessoa ou não é? Começa a sentir essa química, essa questão, se nos damos ou não com a pessoa, não é? Se nos sentimos confortáveis, se sentimos... Até essa abertura para desabafar ou até falar de coisas pessoais. E então aí a coisa desenvolve-se de uma outra forma. E pronto, e quando a experiência é tão intensa e requer tanto trabalho e dedicação e tempo, não é? Acaba por ser quase inevitável que alguma relação se desenvolva, até porque não seríamos humanos não seríamos humanas se isso não fosse assim. E ainda bem que o é, porque significa que as coisas, apesar dos desafios, vão correndo bem. Mas eu tenho a certeza que se não tivéssemos tido a nossa forma de lidar com as coisas, não sei se teríamos continuado amigas, porque foram muitas as amizades perdidas neste processo. Sim. Por causa desta saturação. E não houve depois aquela vontade de voltar a reconectar. Sim, ou voltar a reconectar, ou voltar a falar. Ou seja, assim que o elo associativo, neste caso, não é? Assim que o elo que nos estabelecia da responsabilidade relativa à associação termina, a relação acaba, não é? Na maior parte das circunstâncias. Sim. Também passou... Experienciei também bastante isso, com alguns elementos e tudo bem. Já com outros é totalmente o contrário. Mas eu percebo, mas eu no fundo eu honro todas essas relações, todas essas pessoas que se cruzaram no meu caminho por alguma razão, que me trouxeram aprendizagens importantes para comigo e para com a minha relação com os outros. E por mais que eu lamente ou não tê-las na minha vida neste momento, eu sei que cumpriram também o seu objetivo enquanto mecanismos de aprendizagem, enquanto facilitadores de enormes momentos de aprendizagem. E obviamente não somos todos iguais. Eu tenho muito aquele sentido de alguma forma, não é ter pena, mas lamentar que assim o seja, porque eu tento cultivar em mim esta perseverança e não desistir de pessoas que foram importantes da minha vida ou que nos foram chave em algum momento. Não desistir só porque sim, mas nós tentamos a nossa parte. Se a outra pessoa não quer alimentar a comunicação, está tudo bem. Cada um segue o seu caminho. A vida é feita de encontros e desencontros e está tudo bem. Porque é mesmo assim. E são tudo aprendizagens. São muitas as pessoas que ainda mantenho o contacto e que também ainda me trazem aquele conforto e aquele elo de amizade. E por mais que sejam
menos do que todas as outras pessoas que de alguma forma se foram perdendo, é o ciclo natural da vida, não é? É efetivamente o normal que acontece, porque não seríamos bem humanos se na realidade tivéssemos todos os amigos que temos nas redes sociais. A nossa agenda... Seria muito difícil aí sim seria difícil de gerir. A nossa agenda não teria espaço para nada, nem para mais ninguém, porque, enfim, se tivéssemos 600, já há pessoas que têm mais, vamos fazer uma média, e tivéssemos esse contacto, não é? Esse contacto assíduo e essa comunicação, ou fazíamos um grupo com todos eles, como acontece nos grupos de família, ou não seria possível. Portanto, é efetivamente o ciclo natural da vida e é aquilo que nós aprendemos e que tentamos não repetir, pelo menos das mesmas formas, e tentar novas formas de cometer outros erros para ter outras aprendizagens, que nos trouxe muito este mundo do associativismo e esta experiência que para mim foram muitos anos, foram vários anos em diferentes posições, em diferentes cargos, e que me trouxe esta flexibilidade que me é muito útil hoje no mundo profissional. Sim, eu acho que para mim o que eu realmente sinto depois desta experiência que tive com o associativismo foi que eu retirei, ou seja, não tive só uma experiência muito boa, lindíssima, que depois uma das partes do associativismo é realmente aquela recompensa que tu tens pela gratidão das outras pessoas, e isso eu acho que é uma coisa que para mim enche o meu coração, não é? Sentir outras pessoas gratas pelo trabalho que eu voluntariamente estive a desenvolver. Então receber esse amor e esse carinho da outra parte foi algo super importante para mim, e que de certa forma pagou todo o trabalho que eu desenvolvi, e não só a experiência magnífica. Sim, hoje em dia eu retirei bastantes lições, e não só não só a aprendizagem dos erros cometidos, não é? E das falhas, mas sim até mesmo coisas mais práticas, ferramentas, ou saber fazer, por exemplo, saber usar o Excel. É um exemplo prático de uma coisa que eu tive que desenvolver na associação, sim ou sim, porque era necessário fazer aqui, começar a utilizar o Excel. Nós aprendemos se calhar na escola, mas às vezes há assim uma distância entre o que talvez aprendemos de teoria e na prática, pôr a fazer de verdade. E isso, por exemplo, o Excel é um dos exemplos de uma das coisas que eu aprendi a fazer. Neste caso aprendi a utilizar, não é? De forma melhor e mais eficaz, e foi através da associação. E hoje em dia é uma ferramenta que eu super utilizo e é super útil, e em muitas empresas precisas de saber realmente usar o Excel com as suas imensas funções e todas as funcionalidades que tem. Sim, sem dúvida. E ao falares do Excel, fazes-me lembrar que uma das grandes coisas que me possibilitou treinar foi a questão da gestão orçamental, de gerir um orçamento não só a longo prazo, médio, às vezes a curto, médio, numa tentativa a longo prazo, mas também orçamento específico de um evento, de um programa, de uma campanha, de algo que fosse preciso executar. E o planeamento financeiro e a gestão orçamental é também útil a nível profissional, obviamente, é muito útil a nível profissional, mas também é útil a nível pessoal. Sem dúvida. E é uma das grandes coisas que se calhar trouxe também para o nível pessoal, foi essa questão de gerir o meu dinheiro, gerir o meu orçamento e perceber quais é que são as prioridades e o que é que dá para fazer e o que é que não dá para fazer e como é que dá para fazer. E estruturar, planear de forma a que o orçamento seja cumprido
não é? E nós tivemos muito essa oportunidade e trabalhámos muito nisso, apesar dessa parte dos números ter sido sempre um grande desafio para mim. Eu tive aí essa oportunidade de aprender e de treinar essa parte. Uhum. Então, para mim o associativismo é uma oportunidade que tens para explorar, aprender, treinar, não é? Treinar, praticar, cometer erros, explorar opções. Sem dúvida é aqui um espaço que tu tens para fazer todas estas este trial error que se calhar no mundo profissional não é tão bem-vindo, mas que no mundo do associativismo tem espaço para fazer toda esta, não é? Este processo, não é? Sim, este processo. E pronto, e eu acho que nunca é tarde ou cedo para começar no associativismo. Se ainda estás num âmbito académico, procura a associação da tua escola, a associação do teu instituto, se for o caso, a tua universidade. Tenho a certeza que existem inúmeras âmbitos, até associações diferentes, comissões diferentes. Se quiseres sair um bocadinho do teu contexto académico, procura na tua comunidade. Os sites das câmaras, por norma, têm todas as associações que estão agregadas e que são parceiras. Por exemplo, procura uma associação em alguma coisa que te seja efetivamente querido, não é? Uhum. Nós trabalhávamos numa missão que nós tínhamos vivido há pouco tempo na pele, estava muito vivo em nós e por isso entregávamos tanto. Tanto eu como a Helena fizemos Erasmus. Tenho um episódio dedicado a esse tema, se for do teu interesse. E nós, por termos vivido aquela experiência, queríamos muito ajudar outras pessoas que estavam a viver exatamente o mesmo que nós tínhamos vivido, só noutra cidade. Uhum. E numa cidade que nós conhecíamos, que nos conseguíamos movimentar muito bem, porque temos esse know-how e conhecemos como é que funciona e onde é que os estudantes vão, e tentar integrar e desenvolver atividades que fossem significativas na vida destes alunos e dar a melhor experiência possível, porque nós tínhamos há muito pouco tempo vivido essa experiência. No teu caso, eu aconselho-te, se por exemplo gostas de animais, pode ser um caso a explorar. Se podes ajudar no banco alimentar, existem inúmeras opções. O importante, eu acho, que é o pilar, é teres esta missão e este propósito para com os objetivos da associação ou organização para que vais trabalhar, porque sendo um trabalho não remunerado que dedicas tempo de ti, também tens que ter esse sentido de missão. Claro, e estares envolvido, numa coisa que tu realmente vejas e acredites. Não é necessário ir para fazer associativismo só porque fica bem no currículo, não é? Só porque fica bem, mas sim numa causa que tu sintas e que possas efetivamente que o trabalho que desenvolvas seja que saia, não é? que seja algo que saia de ti. Sim, que seja do coração, que tenha uma boa intenção, que seja pura a intenção, não é? E por mais que seja bom para o teu currículo, porque não queiras que seja apenas esse o objetivo, porque depois tudo o resto vai se tornar vazio e muito mais difícil e não vais perceber bem a motivação das pessoas, porque não tens essa conexão com a missão que está ali a ser desenvolvida. Por isso, depois de encontrares aquilo que gostas e alguma associação que trabalhe nesse âmbito, acho que tens tudo para entrar como voluntário e nem sequer precisa de ser logo
a pensar ou com a ambição de um cargo de direção ou de... Acredito que a Helena tinha entrado há pouco tempo na associação quando decidiu se candidatar a presidente, mas talvez numa fase assim embrionária em que tu ainda estavas a decidir se entravas na associação ou não, nem sequer imaginavas que ia existir essa oportunidade e que tu ias abraçar. Portanto, começar como voluntário é sempre a base principal, porque independentemente do cargo ou da posição, somos todos voluntários e estamos todos ali pelo por uma mesmo. causa. Por mais que uns tenham mais responsabilidades ou responsabilidades diferentes que outros, estamos todos ali pelo mesmo. E depois também é esse sentido de união, que o grupo faz a força, não é? Que todos juntos, se estivermos a trabalhar para o mesmo objetivo, conseguimos chegar, e se todos colaborarmos, chegar mais rápido. Sim, não é? E fazer as coisas acontecerem. Fazerem as coisas acontecerem. Passar do papel à realidade. Completamente, sermos responsáveis por aquilo que queremos entregar, por a qualidade do nosso trabalho e, no mínimo, darmos o nosso melhor e termos algum brio, não é? Naquilo que queremos entregar ao outro. E ao trabalho, por mais voluntário e não remunerado que seja, ser o melhor que podemos entregar naquilo que sabemos e no nosso momento, e abraçar posteriormente todas as falhas que possam haver, sabendo isso, não é? Que fizemos o nosso melhor, que está tudo bem, faz parte do processo, e levar connosco realmente esta mensagem de que um grupo de pessoas, quando trabalha para o mesmo objetivo, individualmente todos contribuímos, individualmente todos somos únicos e especiais de alguma forma, e se quisermos e tivermos essa vontade, podemos contribuir para algo maior que nós próprios, e que torne este mundo de alguma forma uma casa melhor para todos. Para todos. E pronto, acho que falámos das coisas mais importantes que o associativismo nos trouxe. A nossa amizade foi sem dúvida uma das grandes coisas que trago até hoje e que guardo no meu coração. É que eu ia dizer, eu acho que o que recebes, não é, de volta do associativismo é muito maior do que o dinheiro que possas, ordenado. Não é? Qualquer ordenado que alguém te possa estar a pagar para desenvolver as mesmas funções. Eu acho que pronto, aquela parte que eu também referi, não é, da própria gratidão e deste sentimento que obtens pelo trabalho desenvolvido, é muito gratificante, sim. E não tem um preço comparável ao dinheiro que possas receber e, por exemplo, não é? A possibilidade de criar laços com algumas pessoas que tu se calhar nem sequer imaginas que poderias sim cruzar ou criar um laço assim, não é? Porque eu não sei, eu entrei na associação, nem foi a pensar em nenhum cargo, foi olha, vamos lá ajudar aqui, e também por ter voltado de Erasmus há pouco tempo, então também por querer involucrar. Estava tudo vivo, não é? Ainda não é? Vive sim, em nós. Vive em nós e pronto, e depois desenvolver este tipo de relação que eu tenho com a Bárbara, que já somos amigas já desde que isso aconteceu, e desenvolvemos já mais a nossa amizade, sim, há alguns anos. Pelo menos 5 já. Sim. Talvez mais ainda. São o tipo de presentes que tu não estás à espera e que levas para a vida, e que não estás mesmo à espera que através dessa associação ou desse trabalho que vais desenvolver, que tu encontres pessoas que depois no futuro, não é? Se eu falasse à Helena, não é, de há uns 5 anos atrás, olha, esta pessoa vai estar muito na tua vida no futuro, eu se calhar não estaria à espera, não é? Sim. Então são coisas que te traz, que vai muito para além do dinheiro, da recompensa monetária.
sem dúvida. Helena, muito obrigada. Obrigada Obrigada a ti. por este bocadinho, por toda a tua partilha. Tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde voltarás e iremos gravar noutro sítio muito bonito. Também, com Obrigada. muita natureza. Especialmente Importante. isso, sim. Muito obrigada. Até Obrigada. à próxima. Obrigada por estares desse lado e me ouvires, por nos ouvires até aqui, acompanhares a minha perspectiva sobre o desenvolvimento pessoal e a inspiração para encontrar o teu próprio caminho de evolução e sentido P da vida. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!